Boa noite, graça e paz, que Deus te abençoe. Estamos mais uma vez com o programa De Frente com a Pastora Bela. E hoje eu estou aqui com uma convidada incrível, gente. Ela é linda, cheia de luz, é uma bênção. Ela é advogada há mais de 20 anos e ela também é mediadora judicial e ela tem algo comigo que é muito incomum. Nós levantamos a bandeira das famílias. E o nome dela é Sueli Bertolina. Seja muito bem-vinda, meu Muito amor. obrigada, uma boa noite. Uma boa noite a todos. O meu nome é Bertolina Sueli. Bertolina é um nome italiano? Parece que sim. Me conta sobre o seu nome. Me conta. Bertolina Sueli é uma história. É uma história de eh, muita grandiosidade, de uma pessoa muito especial. Bertolina era o nome da minha avó, guerreira, Hum, parteira, não é? Ela colocou assim milhares de crianças do mundo. Então ela saía pelas matas de Belo Horizonte, de Minas Gerais, não é? Fazendo partos. E a minha mãe resolveu homenagear a minha pessoa com o nome da minha avó. Durante muito tempo, eu sofri muito com esse nome, porque eu não entendia o porquê esse nome era muito diferente. Então, era cartolina, era gasolina, né? Porque as nossa, crianças são muito criativas. demais. E aí, na hora de ir para a escola, eu nem dormia. Eu Uau. ficava a noite toda falando assim: ai, é amanhã, Bertolina, Meu Bertolina, Bertolina, meu Deus. Deus. Aí, vou falar coisa para você. Eu ficava desesperada. E aí eu não dormia à noite. Quando chegava a hora da chamada, era Aline, Alice, e eu pensava: vai chegar o B. O B é Bertolina, sou eu. Meu Deus do céu, que desespero. Quando eu falava Bertolina, era risada geral. Ai, que Meu triste. Deus. Mas hoje eu tenho uma história muito legal para contar para vocês. Hoje eu carrego esse nome com muito orgulho, porque eu percebi e eu ressignifiquei esse nome. E eu percebi que era um nome diferente. E ser o diferente hoje é a melhor coisa do mundo. Uhum. Então, hoje eu entendo que se falar Bertolina, a Bertolina marcou. Se falar Sueli, eles falam assim, mas que Sueli? Eu falo assim: É, "Ah, mas é a Bertolina". "Puxa, mas por que você não falou que era Bertolina?". Então a gente já sabia. Então, sim. Bela, eu sou hoje grata e orgulhosa do meu nome. Ai, que lindo, gente. Parabéns. É muito legal ver isso. Você ressignificou muitas Sim, coisas. Tenho certeza que quem vai assistir vai se identificar. E é incrível que você é chique até no nome, né, amiga? É chique até o nome. Sueli tem de monte, mas Bertolina Bertolina é só algo tem mais eu. sofisticado, entendeu? Conta pra gente como que foi a sua história. Pelo que eu já entendi, já teve uma mulher forte na sua família, que foi a sua avó. E eu acredito muito nessa questão de origem. Me conta como foi. Na verdade, assim, quem me vê hoje, né? Hoje eu sou uma advogada há mais de 20 anos, sou mediadora judicial, trabalho com juízes e desembargadores dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. Só que nunca foi assim. As pessoas veem isso e acham que eu segui sempre um caminho reto, mas nunca foi assim. Eu Uhum. fui uma pessoa que cresci sem pai. O meu Nossa, pai foi embora quando eu tinha 7 anos de idade. Com uau. ele levou junto a estrutura do lar. Ele levou o dinheiro, ele levou toda a alegria que fazia aquela casa. E com isso vieram os conflitos muito grandes. Assim, conflitos que hoje a gente vê as pessoas, não é, passando por esse conflito e a gente acaba não entendendo por que é que acontece isso. Uhum. Porque um pai faz muita diferença dentro de um lar. Com certeza. E aí, naquela época, o que eu pensei, não é? Pensei, eu preciso fazer algo para sair dessa história. Então eu preciso estudar.
eu preciso trabalhar. E eu garanto que eu vou ajudar as pessoas que estiverem passando pela mesma situação que eu. Então, esse foi o propósito da minha vida com 7 anos de idade. Mesmo inconscientemente, era isso que eu tive na minha vida. Eu tive a oportunidade de ir para as drogas, eu tive a oportunidade de ir para o meio da prostituição, eu trabalhei em jornal, trabalhei em revista, trabalhei em indústria. Tudo isso, a partir de 12 anos, eu comecei Uau. a fazer tudo isso. E eu nunca fui para o caminho errado, porque eu imaginava que eu tinha força e tinha fé que eu ia chegar no lugar que eu queria. E cheguei. Vocês não acham, não? E como que foi para você ver a sua mãe naquela situação? Porque realmente você disse que quando tira um pai da família, eu costumo dizer nas minhas palestras que parece que falta o teto da casa. É que, na verdade, assim, não é? Cientificamente, não é? A gente pode saber, a gente sabe que 50% de um filho é o pai, 50% é a mãe. E como que é que um filho cresce sem um 50%? Ah, fica um Difícil. buraco, fica um Fica um vazio. buraco, fica um Sim, vazio, fica uma história, não é? Capenga, né? sim. Como que você cresce sem o seu 50%? Meu É Deus. muito difícil. E a mulher, ela acaba se tornando pai, mãe, tudo. Então, para ela é muito difícil segurar essa barra, sabe? Sim. Porque, na verdade, ela sai do papel de esposa para o papel de administradora do lar, Uhum. com filhos. E, no meu caso, eu tinha mais 7 irmãos. Você tinha 7 Eu sou irmãos. caçula de 7 irmãos. Meu Deus! E você caçula, você conseguiu sentir toda essa dor, porque geralmente os mais velhos protegem o filho caçula, né. Pois é. Então eles enxergam com um olhar diferente, e mesmo assim isso te doeu, te marcou? É, Bela, mas assim, eu nunca tive pena de mim. Sim. Eu não me dei o luxo de ter pena de mim. Eu Uhum. achava que eu ia vencer, Você tinha de uma forma ou de certeza. outra. Sim, Eu tinha certeza, eu tinha que Deus dentro de legal. mim, É, é verdade. desde pequena. Desde pequena. Meu Deus, você começou a trabalhar cedo, com 12 anos. Começou a trabalhar e já tinha no coração que iria mudar essa situação. Sim. Uau! Eu nunca tive dúvida, né? A minha mãe falava assim: "Não precisa estudar, você já faz tanto". Não, fui estudar sim. Meu propósito era estudar, era trabalhar e depois mudar. Como que eu posso dizer? O que eu estou fazendo aqui hoje? Eu acho que estou me adiantando, né? Mas eu gostaria de mudar, né? O mundo, mudar o Brasil, mudar as pessoas, mudar a cultura das pessoas. As pessoas, eu não digo isso para que ninguém tenha pena de mim, mas eu digo isso para que vocês se inspirem, não é? Porque, na verdade, é a força que impulsiona a pessoa, que faz com que a pessoa É, vá adiante. é. E em que momento você olhou para si e falou: "Eu quero ser advogada, eu quero trabalhar com defesa, eu quero levantar uma bandeira"? Como que foi isso? Ah, difícil responder, É, porque, você na já verdade, trabalhou com assim, outras coisas, né? primeiro eu fui ser contadora. Eu Ah, fiz contabilidade para poder contabilidade. pagar as contas. Meu Deus. Depois que eu fiz contabilidade, eu fui fazer direito para entender o jogo, como é que funcionava o jogo. Então são 2 formações aí. Sim. Uhum, Primeiro eu fiz contabilidade para pagar as contas, era mais rápido. Eu tinha que entendi. pagar as contas, boleto vence todo mês, Como não é? muito brasileiro faz, né, ele até tem um Isso, sonho, mas ele precisa se adaptar a sim, outra porta para poder conquistar o sonho, isso. né. E é interessante isso, eu falo isso com muito orgulho, porque na verdade, assim, não foi nada direcionado. Hoje você tem a IA, você tem os pais que são mais abertos para conversar. Não, eu só era uma criança amedrontada, Oh, meu desesperada, Deus. querendo vencer na vida com Sim. 7 anos. Então, o que que eu pensei? Não posso ir para, sabe, para nenhum caminho. Eu tenho que ir numa direção que possa me levar num caminho certo. Uhum. Então, primeiro eu fiz contabilidade, pagar os boletos. Depois eu fiz o direito para entender o jogo, não é?
Quantos anos você tinha quando fez a contabilidade e depois a Contabilidade eu tinha advocacia? contabilidade eu devia ter uns 16 anos. Uau! E a advocacia eu comecei com 20. Incrível. E falando para quem está em casa, a gente sabe que é difícil ter essa mentalidade quando vem de uma família mais simples, né? Da mesma forma que você ouviu que não precisa estudar, que você já faz de tudo, dentro de você tinha aquela vontade, aquele desejo De vencer. de vencer e de ser melhor do que a sua mãe, aparentemente, né? Porque eram tempos diferentes. Como que foi para você ter que olhar para sua mãe e falar: "Mãe, eu tenho esse desejo no meu coração, eu quero estudar"? Porque naquele tempo isso não era normal, né? Isso não era comum. Não, na verdade é assim, eu sou, como eu acabei de falar, eu sou filha de 8, né, mais 7 irmãos. 7 E eu irmãos. sou a primeira e única que eu tive formação superior dentro da minha família. Uau! E dentro da minha Então, família, eu fui a primeira a ter formação superior, e depois disso, todos os irmãos depois foram caminhando para esse caminho também. uau! Embora fosse mais jovem, né, a caçula, foi eu que puxei a corda. Fiquei arrepiada, porque biblicamente falando, Deus sempre se manifesta através de alguém para mudar um ciclo familiar. E você foi essa pessoa, você abriu Ai, agradeço. portas para algo novo e todos foram seguindo essa linhagem, né? Sim, Eles te olharam, viram que você também pode e eles entenderam que pode fazer. Que sim. legal. Como José, né? Eu sou assim, eu tenho muito orgulho, agradeço a Deus de ter me dado essa oportunidade, Uhum, porque eu acredito que a pessoa, ela nasce com um propósito. E esse propósito que eu tenho, né, de auxiliar as pessoas, de estar sempre com o olhar do bem, né, buscando fazer o bem, é muito importante e satisfatório. uhum. Em que momento que você decidiu ser advogada? Na verdade, Bela, não teve um momento. Eu tinha um conhecido e eu tinha, assim, um orgulho muito grande do trabalho que ele fazia. Isso aí, fez com que eu visse aquela profissão de uma forma diferente, mesmo porque era uma continuidade do que eu fazia, a contabilidade. Tanto que o direito veio porque eu acabei fazendo direito, me especializando na área do direito do trabalho. Por quê? Como eu disse anteriormente, eu trabalhei em tudo, trabalhei em jornal, revista, eu fui chão de fábrica. Então, sendo chão de fábrica, eu entendi a dor dos trabalhadores. Então, eu fui buscar trabalhar na área trabalhista, que era o local que eu havia estado. Uhum. Então, primeiramente, eu me especializei na área trabalhista. E depois da área trabalhista, eu estudei durante muitos anos para ser uma juíza, para Uau! dar sentença. Mas depois eu percebi que o meu caso não era dar sentença, era Hum. fazer mediação, era dar a solução e não a sentença. E falando sobre isso, eu tenho um comentário para fazer aqui sobre você. Desde quando eu te conheci, eu me apaixonei de primeira por Ai, você. agradeço, É, que conheci bacana. ela lá na Arezzo, inclusive esse sapato aqui que a gente tá usando é da Arezzo. É, da Um Arezzo. beijo Vamos fazer aqui a para Arezzo propaganda da Perdizes. Arezzo. É, eles me presentearam com esse sapato, uma loja maravilhosa lá. Os donos são maravilhosos. Um beijo para vocês, que Deus abençoe. E, Amém. e eu conheci ela lá, gente, e a gente se conectou ali de imediato, porque o nosso trabalho é parecido, né? Eu, no caso, como pastora, cuido muito de famílias e é uma demanda cada vez maior, gente. Os tempos mudaram muito, tem muita coisa acontecendo. E eu percebo que, assim como os advogados precisam se preparar para essas novidades, os pastores também precisam se preparar. E ali nós começamos a conversar, eu tirei tanta dúvida, aprendi tanto naquele momento, e eu percebi que você não é só uma advogada. Eu conheço muito advogado, tenho muitos amigos, inclusive eles até vêm aqui, né? A gente tem muita comunhão, mas você faz algo diferente. Você trabalha assim com uma maestria muito grande, você coloca ali um sentimento.
na situação das pessoas. E tem muitos advogados que são mecânicos, não é falando mal, eles foram treinados a ser assim, né? A resolver a situação sem colocar sentimentalismo, mas resolver, dar a sentença, né? E você coloca um amor nas suas coisas. E eu vejo isso como um grande diferencial do seu trabalho. Na verdade, eu vou explicar para você que esse trabalho que eu faço é um trabalho realmente muito diferenciado. Uhum. Por que que ele é diferenciado? Porque ele vem, parece que é uma novidade. 2015 foi um marco, um diferencial no Brasil, porque houve a edição do Código de Processo Civil 2015, mais a Lei de Mediação e mais a resolução do Conselho Nacional de Justiça, implementando a mediação no Brasil. O que que propõe a mediação? A mediação propõe a troca da decisão do juiz para uma solução entre as partes. A própria parte, ela soluciona o seu problema. Por quê? Porque a sentença do juiz, ela não vai solucionar. Ela resolve, ela decide. Mas quem vai viver o problema são as partes. Então, essa mediação, que a gente diz que é uma novidade de 2015, na verdade, assim, é uma novidade para a gente hoje. Mas já Sim. vem desde a Constituição de 1824. Lá em Nossa. 1824, já havia a mediação como uma fase obrigatória. Lá, você tinha que primeiro passar pela mediação realizada pelos juízes de paz, hoje chamados mediadores judiciais. Passava pelos juízes de paz, que conversavam, acolhiam as pessoas, resolviam, sabe, conversavam, acolhendo os problemas, conversando, tentando solucionar. E isso era uma fase obrigatória antes do processo. Entendi. Hoje é feito isso antes do processo? Não. Hoje é feito isso dentro do processo, antes do processo, não é obrigatório. Uhum. Mas é uma coisa muito boa, por quê? Porque, como você disse, os advogados hoje, eles são muito combatentes. Eles são Isso, ganha-ganha, perde-perde, né? Na isso. verdade, eles vão com sangue no olho para poder resolver o problema. Nada a criticar, porque Sim, é a formação que eles tiveram, é isso. né? Agora, os novos advogados que estão se formando agora, né? Inclusive tive tenho a oportunidade de trabalhar com os estagiários de direito. Então, hoje já tem essa cadeira na faculdade Que de mediação. legal. Então, hoje, os advogados estão saindo com uma nova consciência, né, Sim. colaborativa. Então, inclusive, tem estagiários meus que já estão trabalhando em Sejus, que já estão atuando na área da mediação. Uhum. Mas jamais, agora com esse propósito de colaboração e de não mais combatividade, Entendi. de ir resolver o problema, não o problema ganha-ganha, perde-perde, não. Eles vão verificar o problema abaixo do processo, Uhum. aquele invisível ao processo, o que está além do processo. É muito Entendi. lindo isso, porque, na verdade, os advogados, eles buscam trabalhar, não é? Além do processo. É lindo isso. Sim. Porque, na verdade, eles vão trabalhar os sentimentos, eles vão buscar o que está atrás do problema da pessoa. Eu digo para você que eu trabalho em vara de família. E antes, quando eu comecei a trabalhar em vara de família, eu lia todo o processo. O que estava acontecendo? Então, eu lia a petição inicial, eu lia a defesa, eu lia o recurso, eu Uhum. lia tudo para poder entender o que a parte estava pedindo, que era o pedido. E depois, quando eu ia fazer a mediação, eu via que não era nada daquilo que o advogado tinha Uau. colocado lá. Ele coloca da parte técnica, né, que ele tem que Sim. colocar. Mas depois, quando eu ia ler, eu via que a parte não era nada daquilo que ela estava falando. Sabe? Ela queria outra coisa. Nossa, Ela tinha outro incrível. sentimento, né? Então, assim, a mediação é isso. A mediação é a facilitação entre as partes. O mediador, ele senta, ele não julga, ele não soluciona, ele vai tentar conectar as partes através da comunicação. E as próprias partes, elas mesmas sentem, entendeu? Elas mesmas sentam
e elas mesmas resolvem o conflito delas. Elas mesmo resolvem? Elas, o mediador, ele simplesmente ele tenta a comunicação entre as partes, para Sim. que elas se empoderem e elas resolvem o conflito delas. Uhum. Cheguem numa uma solução. É Sim, muito lindo isso. E aí, entendi. isso diminui muito o recurso, porque se você que resolveu o problema, você não vai recorrer, você vai cumprir. Sim, concordo E quando o plenamente. juiz dá a sentença, você não gostou, você não cumpre. Entendi. E aí tem outros problemas, né? Então, naquele dia que nós conversamos, eu te vi falando sobre esse cuidado com a família de uma maneira que eu nunca vi nenhum advogado falar. E eu decidi te convidar para falar sobre isso aqui, e também ela vai estar conosco no nosso evento com as mulheres, que a gente faz todo mês, para poder trazer uma orientação maior sobre essa situação da família. Porque o divórcio, infelizmente, está cada vez mais comum no nosso meio. Eu, como pastora, prego, claro, a restauração, prego sobre casamento, sou a favor, mas tem casos, doutora, que é muito difícil a gente conseguir manter. Tem casos que são situações graves, né? E nesse caso, você falou sobre partilhas, sobre os papéis, sobre homem e mulher, mas eu entendo que a criança é a maior prejudicada nesse assunto. Você consegue explicar para gente como que você consegue acessar o coração da criança, entender esse lado que ninguém fala? Na verdade, Bela, eh, eu faço um trabalho muito bacana, né, que é a oficina de pais e Sim, mães. oficina de pais e É, mães. oficina de pais e mães, e hoje é um trabalho que o Conselho Nacional de Justiça, ele, ele indica para que todos os tribunais façam também, que é exatamente isso, de poder mostrar que o conflito entre o pai e a mãe não pode se arrastar para as crianças, não Concordo. é? Porque, na verdade, assim, temos duas situações. Nós temos a conjugalidade e nós temos a parentalidade. A conjugalidade é o relacionamento entre homem e mulher, entre o casal. Sim, E a parentalidade é a relação que tem entre os filhos. O pai tem a relação de parentalidade com o filho e a mãe tem a relação de parentalidade com os filhos também, não sim. é? Então nós não podemos confundir a parentalidade com a conjugalidade. Acabou a conjugalidade, a parentalidade continua, porque a É, família continua. não existe Não ex-filho. existe ex-filho, existe ex-marido, Sim, ex-esposa, mas ex-filho não, ex-filho não não. existe jamais, né? E é isso que as pessoas precisam entender, Sim, certo? As pessoas precisam entender que a família continua, precisa sempre proteger o filho, porque, como eu disse, eu cresci sem pai, com 7 anos de idade, e eu uhum. vivi isso na pele. Você conhece, né, quando você bate Conheço. o olho, você É, você sabe. sabe, né? Você Uhum. então identifica e por isso que você acaba se identificando muito com as questões de conflitos familiares. Sim, e você consegue explicar pra gente o que acontece com a mentalidade da mãe? Porque tem vários casos que eu peguei, até mesmo aqui na igreja, que a mãe coloca o pai contra os filhos. Ela tem aquela dor, aquela revolta daquela situação e ela transfere isso para a criança e começa a falar: seu pai não presta, seu pai não serve, ele é isso, ele é aquilo. E aí, quando eu vou conversar com essa criança para tentar ajudar, ela tem a mente completamente conturbada, ela não sabe explicar quem é o próprio pai. Ela entra no meio desse conflito e isso atrapalha ela na escola, atrapalha para dormir. Tem casos que eu peguei de criança que mija na cama e não sai de jeito nenhum. Crianças depressivas, crianças querendo se cortar. O que acontece ali na mentalidade da mãe que ela quer transferir isso para os filhos? Na verdade, é assim, né, Bela? Esse é uma questão terapêutica, né? É uma questão que aí é a área da psicologia que vai resolver, né? O juridicamente, o que que o advogado pode fazer? O advogado ele pode tomar medidas, né, para proteger essa criança, inclusive tem leis, lei de alienação parental, né, que pode, de repente,
verificar até um sancionamento para essa mãe ou para esse pai que fala mal da criança, fala mal Perfeito, para os parentes e denegrindo a perfeito. imagem do pai, a imagem da mãe. Por quê? Porque, na verdade, isso faz uma consequência gravíssima para a cabeça da criança, Sim, não é? Então, é por isso que a lei existe. A lei de alienação parental, ela acaba, né, penalizando, né, o pai ou a mãe que pode, porque isso prejudica o emocional da criança, o uhum, seu desenvolvimento. sim. E você já atendeu algum pai, nesse seu trabalho, você já atendeu algum pai que você viu que ele foi injustiçado? Na verdade, é assim, não só o pai, mas como a mãe. Dependendo do caso concreto, sempre existe um que é injustiçado. Sim. O pai, na verdade, é assim. Nós temos muitos casos do pai que ele quer conviver com o filho Uhum. e a mãe não deixa. Porque Sim, a mãe não entende que 50% é de cada um, não é? E que o pai vai fazer falta. Então ela acha que ela é verdade. a supermãe. Não, o filho é meu, o filho é meu. Só que depois, inclusive, há alguns dias atrás, a mãe estava na sala desesperada porque precisava do pai, porque a criança se envolveu com drogas, já agora com 15 anos, e ela sempre, a vida toda, não deixou que o pai participasse da vida do filho. Meu Só que agora a Deus. criança com 15 anos, envolvida com drogas, envolvida com coisa errada, ela precisava da ajuda do pai. O pai falou: Ué, mas eu nunca pude ficar junto com ele porque você Uhum. nunca deixou. Sim. Percebeu? Então, isso foi com certeza a revolta, gerou uma Percebeu? consequência. Gera. Tudo na vida tem consequência, Uau, que coisa impressionante. não é? Então, foi daí que você levantou essa bandeira de ter essa defesa com a família e esse trabalho de oficinas, como que seria para quem quiser participar, aprender mais com você, como que Na verdade, funciona? esse trabalho da oficina, ele é oferecido em todos os sejusques, maioria, sabe? É Ah, difícil o sejusque que não tem. Sejusque é o Centro de Solução de Conflitos. Então, em todo o bairro, em regra, tem. E não precisa ter processo para ir participar dessa oficina. É só ligar para o gestor do Sejusc e dizer que quer participar dessa oficina. Essa oficina, ela foi criada por uma juíza chamada Vanessa Alfiero. Ela é titular da segunda vara de São Vicente. Ela teve um problema com um conflito familiar e ela estudou, porque ela viajou para o exterior e ela percebeu que nos estados, nos países de primeiro mundo, eh, essa oficina era obrigatória, sabe? ah, Então, essa entendi. oficina era muito bem-vinda para as pessoas, orientando, né, os pais como que é que não pode, como não arrastar os filhos para o conflito. Nossa, Então, ela trouxe esse projeto para o Brasil e fez uma doação dessa cartilha para o Conselho Nacional de Justiça. O sim. Conselho Nacional de Justiça adotou essa cartilha e distribuiu para todos os sejusques. Então, os sejusques hoje, eles oferecem esse trabalho. É um trabalho digno, maravilhoso, que faz essa orientação para os pais, para os adolescentes e para as crianças. O que é que essa oficina busca? Primeiro, ela dá uma incentivada naquelas pessoas que estão passando por essa fase difícil, né, do divórcio, porque o divórcio é uma dor tão grande que Sim. parece que a dor é tão grande, ai, mas tem cientista que fala que é até maior que a morte, sabe? Nossa, Da meu dor que sente Deus. a pessoa que está passando por essa fase de divórcio. Só quem passou sabe, né? Só quem passou que sabe. E depois essa oficina também apresenta um trabalho para os jovens. Esse eu adoro. Fala mais Que sobre esse, você deu até um os sorriso. jovens, porque os jovens, na verdade, o que acontece? Os adultos, eles já passaram por isso, já tiveram filhos, já casaram. Agora os jovens não. Os É. jovens, a gente consegue salvar. Ai, que A gente consegue maravilha. salvar, porque a gente entende, né? A gente orienta os jovens para ir no caminho errado, né? Que eles possam ter força, fé, coragem para poder ultrapassar essa fase difícil, né?
Então, assim, é um trabalho lindo. E tem também, Bela, também uma sala para as crianças. Tem também? Tem, a partir de 7 aninhos, as crianças podem participar dessa oficina também. Gente, que E incrível. assim, explicando, né, e colocando que, eles não são culpados pelo É, divórcio dos pais. Porque, em regra, as crianças e os adolescentes, eles têm por ideia fixa que eles que são os eles são culpados. culpados. Eu atendi muita gente assim. Sim, inclusive, na Isso. verdade, tem vários casos, mas teve um caso que me marcou bastante. Essa criança que tinha 11 aninhos, ela falava assim: "Sabe, toda vez que eu chegava em casa, eu era danada, eu sou danada. Eu chego em Hum. casa, não faço a lição". E aí, a minha mãe ficava brava quando chegava do trabalho, porque Hã. eu chegava, meu pai chegava cedo, e ele olhava o meu caderno, eu não tinha feito a lição. E aí, quando a minha mãe chegava, ele contava para ela que eu não tinha feito a lição. E é por isso que eles brigaram, e por isso que eles se divorciaram. Oh, meu E chorava, e Deus. chorava, e chorava. Oh, meu Deus. É uma dor que eles Eu sou sentem culpada, assim. ela falava. E eu não consegui, nessa oficina, eu não consegui, convencer que ela estava errada. Não Aí sabe o que eu conseguiu. fiz? Hã. Tinha vários adolescentes, né, acho que parece que 19 naquele caso, que eu atendi, então eu pedi para que os adolescentes falassem, cada um do seu jeito, para ela, Pra que ela não tinha ela. culpa. Porque o adolescente tem Ai, uma linguagem, né, tem, tem. Muito diferente. E diferente. aí ela saiu, e a olha, ela saiu tão feliz, saiu tão Ai, graças a aliviada, foi muito Deus. bom, foi muito Graças maravilhoso. a Deus. E é interessante que você pega essa fase da criança, a fase da juventude, e você consegue preparar eles para um futuro. Porque a forma que acontece essa dor, ela abala toda a família, né? Sim, Eu posso falar isso com propriedade. Ela abala toda a família e a criança cresce com a revolta. Aí nessa fase da juventude, ninguém consegue dar jeito. Já atendi várias pessoas assim que a mãe veio desesperada e falou: "Dá um jeito na minha filha, pelo amor de Deus, porque senão ela vai se matar". E aí quando foi puxar o histórico, teve divórcio, teve essa briga sim, familiar. Então eu admiro muito esse trabalho de vocês e consegue olhar essa situação com um olhar humano, sabe? sim. Acho muito incrível. E os nossos telespectadores já mandaram muitas perguntas e nós escolhemos aqui, juntamente com a nossa equipe, as mais importantes. Pergunta de número 1. O que a maioria das pessoas faz errado nos primeiros passos de um divórcio? Essa pergunta eu não vou responder com o direito, eu vou responder com todas as outras formações que eu tenho, de comunicação não violenta, de programação neurolinguística. Primeira coisa que a pessoa faz que dá errado e que leva ao divórcio, a falta de comunicação assertiva. Uau, concordo plenamente. Pergunta de número 2. Existe um momento certo para você decidir se separar ou isso é sempre emocional? Esse momento nunca pode ser emocional, eu acho que tem que ser primeiramente racional, dependendo do ponto de vista e da situação de cada uma pessoa, principalmente quando há algum tipo de violência. Teve violência, é separação imediata. Também concordo, tá, gente? Bom, essa aqui é interessante, ó. Quais são os maiores erros que podem prejudicar alguém financeiramente no divórcio? Essa é demais. Ah, mas esse erro do divórcio financeiramente, na verdade, é a falta de planejamento. É, todos os casais que eu conversei quebraram no divórcio. Quebra, porque são 2 casas, né, daí tudo vai ser dividido. Antes você tinha uma estrutura, e aí você tem que trocar essa estrutura por uma nova estrutura. Aí É, são 2 aluguéis, são 2 águas de luz, 2, sabe, tudo 2. E aí quebra mesmo, porque isso não estava programado, né. concordo plenamente. Pergunta de número 4. Divórcio litigioso ou consensual? Quanto vale a pena cada um?
como a divisão de bens realmente funciona na prática ou que quase ninguém sabe? Na verdade, o que acontece é assim, não é como, pode ser feito um ou outro, não tem escolha, a escolha é do casal. Se o casal estiver, não é, de acordo, você faz o divórcio consensual, que é muito mais rápido, mais econômico, muito mais eficiente. Mas quando não há acordo, não é? Uma parte não quer se separar por N motivos, então tem que partir por divórcio litigioso. Com relação à partilha de bens, depende do regime de bens do casamento. Vamos supor, um exemplo. Se você tem um regime de comunhão parcial de bens, tudo se comunica a partir do casamento, não é? Então, assim, depende do regime de bens para você saber como que vai ser a divisão de bens. E não depende se é litigioso ou se é consensual. Depende do regime de bens quando da época do casamento. Uau, ok. Pergunta de número 5. A pessoa pode sair prejudicada por confiar demais no seu cônjuge? Olha, acho que hoje um pouco mais difícil, porque as pessoas estão ficando assim mais ligeiras, né? Ninguém fica assinando nada, né, sem ler, Sem ler. mas acontece. De repente você assinar uma procuração, passando todos os poderes para o cônjuge, que ele pode de repente alienar seus bens, você pode sim se sair muito prejudicada. Sim, essa aqui é uma das melhores perguntas, na minha opinião, porque a minha maior preocupação são as crianças. Como proteger os filhos emocionalmente durante o processo? Ô, coisa difícil, gente. Na verdade, é assim, a pessoa pode proteger os filhos durante o processo do divórcio, evitando brigas na frente dos filhos, porque os filhos percebem, eles analisam, eles veem tudo. Vou contar bem rápido um exemplo. A criança, a mãe pensava que a criança estava dormindo e a criança estava acordada. E aí, ela falando ao telefone, ela falou assim: se aquele miserável do seu pai não pagar a pensão, eu vou mandar prender. Ele vai ficar na Nossa, cadeia. A criança percebendo isso, a criança nunca mais saiu da casa do pai, tentando proteger o pai. entendi, entendi. E eu peguei um caso parecido, que a criança começou a guardar todas as moedas que ela ganhava num cofre. E aí eu fui lá na casa visitar, fui orar, e aí eu falei: "Pra que é esse cofre, bebê? Que você vai comprar pra você?". Achei que ele ia responder um presente, uma bicicleta, qualquer coisa. Aí ele falou assim: "Esse cofre é que eu quero ajudar o meu pai a pagar a pensão, porque minha mãe falou que se ele não pagar, ele vai preso". Pois é, Nossa, eu engoli aquilo, mas deu uma vontade de chorar. é. Porque ele poderia ter pensado num brinquedo, num docinho, um passeio, não. Ele estava guardando dinheiro para entregar para o pai, para ajudar na pensão, porque ele viu a mãe falar: se ele não Então, pagar, ele vai preso. pois é, isso aí é uma situação que a criança não tem que estar sabendo, né? Ela não tem que saber Ela do falou na financeiro, frente, né? né? Não tem que falar do financeiro. É aquele caso que a mãe quer distorcer a imagem do pai a qualquer Sim, custo. aquilo que eu disse, não é? Que não é Isso, tudo que é alienação parental, mas muitas coisas podem se caracterizar como alienação parental. Isso tudo sim, depende de provas. Não é assim, eu vou, sabe, falou isso, é alienação parental. Não. Depende de provas, porque o juiz vai analisar. Isso é um concordo. processo. Então, o juiz vai analisar se realmente aquela situação se caracteriza como alienação parental. Sim. E o que muda quando há filhos menores envolvidos O que muda em qual aspecto? no divórcio? No divórcio. O que muda é que, quando há filhos envolvidos, não é possível, por exemplo, fazer um divórcio extrajudicial no cartório. Essa é a diferença maior que eu vejo. Porque se você tem filhos menores no divórcio, você pode fazer consensual, você pode fazer litigioso, isso não importa. Agora, a diferença maior é que quando há filhos menores, você não pode fazer o divórcio no cartório. Porque, inclusive, agora, depois de 2024, tem uma novidade.
eh, você pode fazer no cartório quando tem filhos menores, desde que, atenção, você tenha resolvido a questão da guarda, do direito de convivência, da pensão alimentícia no judiciário, homologado pelo juiz. Aí sim você pode fazer o divórcio consensual no cartório. Do contrário, tudo tem que ser judicial, porque o menor, ele é incapaz. Então, tudo é feito para proteger o menor. Então, tem que ser a via judicial, não a via de cartório ou qualquer outra via, né, extrajudicial. Ok. Pergunta de número 8. Existe algum comportamento que poderia piorar a situação na justiça sem a pessoa perceber? Para o divórcio? Isso. Acho que é uma pergunta que fica meio que sem resposta, né? Porque tudo que você puder fazer, não é, contrário ao seu filho, não é, contrário ao objetivo da paz, da pacificação, pode piorar a sua situação. Uhum, Entende? Então, assim, entendo. é uma pergunta muito aberta. Precisaria saber, não é, qual que seria exatamente o objetivo dessa pergunta, porque você tem que saber o que que pode piorar. Tudo pode piorar. Por exemplo, você alterar provas é uma piora, porque você, inclusive, tem até crime, né? Você Tem. alterar, inclusive, o local, provas, testemunha, né? Você Sim, pedir para a testemunha mentir. Então, assim, tem muitas situações que pode piorar muito o processo. Mas aí essas, terão consequências, né? Para essas quem fez. com É, certeza para quem pior. cometeu esses atos, terão consequências. Sim. E de todos os casos que você já resolveu durante todos esses anos, você pode me contar um caso que foi assim o pior, ou que mais mexeu com você? Tem inúmeros casos, muitos. Vou contar assim 2. Um caso que é muito interessante e que é assim, que a pessoa precisa pensar muito. Hum, Eh, Em regra, a pessoa ela não dá atenção para o filho. Né, no hum, caso do pai, o pai não dá atenção para o filho, o pai desaparece, o pai não paga pensão, em muitos ele nossa, casos. mas isso é muito. Então é por isso que a É, revolta de quando o pai quer e a mãe não deixa, né, como eu isso, contei. exatamente Então o que isso. acontece? Às vezes o pai, entendeu, ele abandona o filho e passa-se muitos anos. Então esse caso mexeu comigo profundamente. No caso não era nem o pai, ele mudou de casa, abandonou as filhas recém-nascidas e foi morar com uma outra mulher. Os anos se passaram, ele ficou velho, a mulher, né, ficou também, e ele buscou auxílio com as filhas que ele tinha abandonado quando criança. Nossa, Era uma diferença pequena, parece que era assim, uma de 1 aninho, né, e uma de 1 aninho e meio. Então, na audiência, quando essas moças compareceram, teve uma que era mais durona. Ela falou assim: "Eu não conheço esse homem. Quem é esse homem?" uau, "Meu pai? Não conheço. Eu nunca tive pai." nossa. Percebe que a vida passa e as E pessoas não é, percebem isso. A vida passa. E aí a outra filha falou assim: "Ah, eu posso dar aí R$ 200 para ajudar." Conclusão da história, né? Ele não percebeu e não. A gente realmente, né? Você faz as coisas hoje e não pensa que vai chegar o amanhã. E o amanhã sim, chega, e o amanhã chega. cobra. E chega rápido, E né, chega doutora? rápido, e muito rápido. Então, na verdade, assim, ele abandonou as filhas e depois né, a outra mulher foi buscar ajuda com as próprias filhas e as filhas não aceitaram mais. Elas não quiseram. E outro caso que me marcou bastante também, inclusive esse caso foi numa oficina, que eu não me recordo quando, né, que teve também uma mãe desesperada, né, porque o pai biológico, ele mexia, né, com o filho deles, com os filhos deles. Eram Meu gêmeos Deus. de 5 aninhos de idade.
Meu Deus, que absurdo. Né? O pai biológico, não era nem um pai Biológico, afetivo. Então, assim, tem biológico. muitos e muitas histórias, muitos casos, né? Assim, inúmeros, e a gente fica assim desesperado porque a gente quer ajudar todo mundo, É, né? E infelizmente não é possível, né? Ajudar todo mundo, mas a gente faz o possível para orientar os pais, orientar as mães, orientar, né? E dar esse acolhimento para as crianças lá, inclusive nas oficinas, os jovens, os adultos, né, que chegam lá desesperados naquele é. último, porque não é fácil, né? Não é Não fácil. é fácil, nossa. E eu gostaria que você falasse pra gente sobre os seus e-books, que eu já Ah! fiquei tão curiosa aqui para entender essa situação de e-books. Me conta. Então, na verdade, assim, eu faço um trabalho com e-books, mas não é qualquer e-book, tá? Já vou Olha, falando logo. São e-books profundos. Na verdade, assim, você vai comprar um livro de 300 folhas, 200 folhas, 400 folhas. Você vai demorar quanto tempo para resolver a sua curiosidade, a sua necessidade? Você vai demorar semanas, sim, talvez meses. sim. O e-book, em 30 minutos, você resolve do jeitinho que eu estou falando, sem enrolação. O que é o divórcio? Quais as consequências? Tipos de famílias que surgem com o divórcio, né? Quais os tipos de divórcio? Já resolve tudo em meia hora. Uhum. Aí você vai ter tempo para depois você degustar aí as 300 folhas que você quer. Que legal, meu Deus. E são quantos e-books no total? Então, toda semana tem novidade no meu Instagram. É? É Bertolina Sueli. Então, tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube. Então, toda semana eu comecei esse projeto há pouco tempo. Inclusive, tem um que está lá, que é assim, de audiência, né? Que está sendo muito bem monetizado, que é a carreira do futuro, mediação. Então, Hum. se você quer ser o mediador judicial, lá tem o caminho da mediação judicial. Eu passo ali para você o passo a passo, como que você consegue ser o mediador judicial. E mais, com um certificado de mediador judicial, você tem duas carreiras, porque você pode ser mediador judicial e você pode ser mediador extrajudicial. Que Hoje legal. está em alta, porque na verdade você tem mediação em todas as áreas. Onde tem conflito, tem lugar para o mediador. É na área do direito ambiental, direito administrativo, direito do trabalho, direito de família. Em todas as áreas tem lugar para o mediador mediar. Que coisa incrível. E a novidade que você tem para contar pra gente desse ano de 2026, qual é? Bom, na verdade, é assim. Então, eu faço também esse trabalho de buscar, né, um curso, porque, na verdade, assim, os e-books, eles são escritos, palavras. E aí, e depois eu faço o curso em relação ao e-book explicando, não é? É um curso explicativo. E, na verdade, assim, eu faço palestras. Palestras, né, palestras em direito de família, explicando toda esse trajeto, né, do casamento, do divórcio, de quais são as consequências do divórcio, os tipos de divórcio, e depois eu faço também o trabalho ensinando, né, qual que é o caminho para ser um mediador de sucesso. Não é qualquer Uhum. mediador também não, viu? Isso, e já vamos falar aqui que ela será uma das nossas palestrantes, hein, no nosso evento de mulheres. E você que quer separar, você precisa assistir essa entrevista completa para você pensar bem naquilo que vai fazer. Não faça nada no desespero, pelo amor de Deus, porque pode dar muito trabalho, né, doutora? Ah, mas você sabe que separar é fácil, viu? O difícil é continuar junto. O difícil é continuar junto, incrível. É, a minha avó falava assim: casar é fácil, o difícil é manter o casamento. Era o que Sem minha avó dúvida, sem falava. dúvida. E eu acho que isso aí é uma coisa muito importante, porque na verdade você tem que pensar não só na figura, não é, do casamento, mas você tem que pensar na estrutura que você construiu. São Isso, filhos e é muita responsabilidade, é muita. principalmente pelos filhos, como você bem colocou. É, Não levar, não carregar, né? Não levar o conflito para que os filhos não possam se prejudicar, né? Porque tem criança que fala assim: "Ah, meus pais só brigam, eu não vou casar nunca", é verdade. né? Então assim, a gente não pode deixar que isso possa, né,
fazer com que os filhos sofram. Eles não Verdade. têm culpa de nada. Isso acontece muito. Se você perguntar assim, você gostaria de ter o casamento que os seus pais têm? A maioria vai responder: Deus me livre. Já conversei com muito jovem na igreja assim, que fala assim: eu não quero casar, porque se for para viver igual meu pai e minha mãe, eu não quero. Assim. Na verdade, assim, o casamento hoje, ele é uma opção, né? Hoje o casamento ele sobrevive quando as partes são autônomas, são independentes. Antes não, antes era um casamento de regras mais É, rígidas, era mudou patriarcal, o completamente. homem que mandava, né? Então a mulher ela sobrevivia, ela não era Isso. feliz, ela sobrevivia porque ela era submissa. E É. hoje não, hoje ela tem uma opção. Ela tem o dinheiro, se o homem não for, né, se não fizer, né, se não for satisfatória a relação, ela separa. Uhum. É isso mesmo. E para as mulheres que estão nos assistindo, doutora, que mensagem que você daria para elas de superação? Algo assim que você aprendeu durante todos esses anos? Não desista nunca. Corra atrás do seu propósito. Não desista e seja Amém. feliz. Amém. Gente, eu amei ficar aqui hoje com você. Esse período foi incrível. Tenho certeza Obrigada. que vai abençoar muitas mulheres. Você assista essa entrevista completa, compartilhe com quem você sabe que está precisando de obter esse conhecimento. E, doutora, suas considerações finais, por gentileza. Então, na verdade, assim, a consideração que eu faço como história de vida, que você nunca desista dos seus sonhos. Isso é um propósito que cada um tem que ter dentro de si. Você tem que alinhar os seus pensamentos e saber exatamente o que você quer, porque qualquer lugar serve quando você não sabe o que você quer. Então, a primeira coisa, tem uma linha, né, na frente, tem uma do lado do outro. Se você não souber qual lugar, qual caminho seguir, qualquer caminho serve. Exatamente. E para você que quer saber mais sobre o trabalho da doutora, é @Bertolina Sueli. Sueli. Lá tem todas as informações, você que quer se informar com ela, tirar suas dúvidas, é só entrar em contato. E eu deixei também a caixinha aberta de perguntas aqui no meu Instagram e a gente vai continuar respondendo as coisas para vocês, ok? E Deus te abençoe, foi um prazer ter vocês aqui. Um beijo, ficam com Deus.